Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. E aí, gente, estamos começando mais um podcast Consulta Marcada da Unimed Vitória e hoje o nosso bate-papo é sobre refluxo. Para ajudar a gente a entender mais sobre esse problema, a gente trouxe aqui a gastroenterologista da Unimed Vitória, a doutora Lívia Pandolfi. Doutora, sinta-se à vontade, esse consultório é seu hoje, a gente está aqui para te ouvir. Obrigada, agradeço o convite. Eu vou começar perguntando, doutora, assim, refluxo é um problema grave? Olha, para iniciar essa resposta, eu acho que é importante entender o que é o refluxo, né? Quando a gente se alimenta, o bolo alimentar ele desce através de um tubo chamado esôfago e é direcionado para o estômago. Nesse processo, entre o final do esôfago e o estômago, existe uma válvula protetora, que ela se abre para a passagem do bolo alimentar e se fecha quando esse alimento chega no estômago, até para que ele não retorne, já que o esôfago ele não é preparado para receber essa acidez. Então, quando ocorre alguma disfunção nesse mecanismo e esse refluxo ácido acontece, a gente chama de doença do refluxo. Entendi. Eu não diria que é uma doença grave, na minoria dos casos ela vai complicar, mas é uma doença que ela impacta demais na qualidade de vida das pessoas. Então, é nesse momento que eu acho que começam a surgir os problemas, né? Quando os pacientes têm dificuldade no sono, dificuldade no trabalho, na alimentação, no dia a dia. É um desconforto que a pessoa vai sentindo no dia a dia e que acaba atrapalhando ela, Com né? certeza. Entendi. Agora, doutora, o que está por trás do refluxo? É algum hábito que a gente tem ou a pessoa já tem uma propensão a desenvolver esse problema? Eu diria que são 3 fatores principais, né? E muito importante a gente identificar qual a causa desse refluxo. Então, muitas vezes é uma disfunção naquela válvula protetora. Então, essa válvula é como se ela ficasse mais relaxada. Isso acontece por uso de medicamentos, acontece por determinados alimentos que causam esse relaxamento. Pode acontecer também por um aumento da pressão abdominal. Então, a pressão ela se direciona também para o estômago, empurra esse estômago. A gente observa isso nas gestantes, naqueles pacientes obesos que têm excesso de gordura abdominal. E pode acontecer também devido a um atraso na digestão. Então, pessoas com gastrite, má digestão, esse alimento demora a ser esvaziado e isso também predispõe ao refluxo. Né? Então, são diversas as causas. Tem uns grupos de risco, então, para o refluxo aí, né? Gestantes, os obesos, todos esses já podem ter o refluxo. Agora, como é que a pessoa consegue identificar, como é que ela começa a perceber, doutora, que ela pode ter refluxo? E aí, de repente, procurar um médico para fazer um diagnóstico melhor? São vários os sintomas. Existem aqueles sintomas que a gente chama de típicos, que são sintomas mais fáceis do paciente identificar. Os clássicos, né? Que é a famosa azia, né? Pirose, que é aquela sensação de queimação que começa aqui no estômago e sobe para o peito, muitas vezes até a garganta. E a regurgitação, que é quando é aquela sensação de realmente voltar um líquido ácido na boca. Esses sintomas são os mais fáceis de identificar, mas existem os sintomas atípicos, que são difíceis de relacionar, muitas pessoas nem desconhecem a relação com o refluxo, que é a tosse crônica, seca, sensação de bolo na garganta, pessoas que têm infecções de via aérea, de repetição, sinusite, faringite. Então, esses pacientes geralmente têm um diagnóstico tardio, muitas vezes procuram outros especialistas, otorrinolaringologista, pneumologista, até serem direcionados para nós. Entendi. A gente estava até comentando antes do podcast começar, né, doutora, que eu já vi casos de gente que tinha uma dor de garganta constante, que se medicava, mas não resolvia, até que chegou um gastroenterologista para descobrir que, de fato, ela tinha refluxo. É um processo, então, né? A pessoa tem que ir conhecendo o corpo ali para ver quando tem alguma coisa errada. Sim, exatamente. Esses são os casos de diagnóstico mais difícil e os que demoram mesmo para chegar. E eu acho que levar conhecimento para as pessoas também ajuda muito, né, nesse processo. Sim. Agora, hábitos de vida, doutora, pioram ou podem até estimular o refluxo? Estou falando assim Com de certeza. alimentação ou outros comportamentos. Com certeza. Inclusive, é uma das primeiras coisas que a gente tenta modificar nesses pacientes, né? Então,
Eu digo que são alterações que muitas pessoas não valorizam, mas que fazem toda a diferença. Como o comer devagar, mastigar bem os alimentos, né? Esse é o início do processo da digestão. Então, você facilita muito a digestão, tendo uma refeição calma, tranquila, não ingerindo líquidos junto com as refeições, evitar de comer comidas pesadas à noite e deitar logo em seguida, que isso a gente observa que é muito comum. E alguns alimentos que a gente sabe que podem relaxar aquela válvula e atrapalhar no refluxo, que é o café, né? Mesmo o descafeinado, chocolates, o álcool, as bebidas gasosas, molho de tomate. Então, é uma série de alimentos que a gente precisa também individualizar. Não adianta sair proibindo, né? O paciente de ingerir tudo. Ele precisa se conhecer e identificar qual é o seu gatilho de sintomas. Entendi. Por outro lado, tem algum alimento que a pessoa possa passar a comer mais, introduzir na dieta que ajuda no refluxo? Eu não diria que existe um alimento específico. Eu acho que é mais um conjunto de comportamentos. Um equilíbrio? Mas existem, de repente, alguns chás que facilitam a digestão, né? Isso não tem um consenso na literatura, mas na prática a gente vê, quando está relacionado àquela má digestão, alguns chás chá de gengibre, de hortelã, podem ajudar na digestão e, de certa forma, amenizam o refluxo. Mas muito mais importante do que isso é o conjunto, né? São as medidas comportamentais, é a perda de peso naqueles pacientes que precisam. Entendi. Quer dizer, o tratamento, a gente vê na internet, por exemplo, as pessoas perguntando, jogando no Google, né? Qual o melhor antiácido para tratar refluxo? É assim que se faz o tratamento, doutora? Não, na verdade, quando esses sintomas passam a ser frequentes, né? Mais de 2, 3 vezes por semana, o ideal é procurar mesmo um gastroenterologista para investigação, porque muitas vezes a causa do seu refluxo não é um excesso de ácido, entende? É uma má digestão. Então, não vai adiantar nada você tomar um antiácido, um prazol, que vai inibir a acidez, se o seu problema, na verdade, é melhorar a sua digestão. Então, primeiro, procure um especialista para investigar. E se, de fato, né, for um problema relacionado a um excesso de acidez, existem diversas medicações que podem auxiliar. Medicações que diminuem essa acidez, que ajudam na digestão. E, mais importante do que isso, todas aquelas medidas comportamentais, né? Isso é essencial, até para que esse paciente não fique dependente de medicamento. Né? Até esse simples hábito de não tomar o líquido enquanto come já pode ajudar a fazer toda a diferença na qualidade de vida de uma pessoa. Eu tenho pacientes que só o fato deles perderem peso, eles já tiveram uma melhora completa dos sintomas. Então, são ajustes mesmo de comportamento, de estilo de vida, hábitos alimentares saudáveis, faz toda a diferença. Inclusive, eu vejo muita gente dizendo que tem dificuldade para dormir por conta do refluxo. Sim. E isso pode estar relacionado ao horário que a pessoa come, né? Que faz a última refeição antes de deitar, como a senhora falou. Com certeza. Existe um mecanismo protetor do refluxo que é a gravidade. Então, quando a gente está em pé, naturalmente, esse bolo alimentar, ele tem mais dificuldade de refluir. Quando estamos deitados, se existe resíduo de comida nesse estômago, pela questão da gravidade, automaticamente reflui com mais facilidade. Então, é muito importante uma refeição leve no último, e mais cedo, né, até as 19, 20 horas no máximo, para que você espere aí 2 a 3 horas para deitar, para que esse estômago esvazie de forma adequada. E refluxo tem cura? Olha, é uma doença crônica e eu diria que não tem cura, eu diria que tem controle, né? Muitos pacientes têm recorrência, então a gente recebe com frequência pacientes que passam períodos muito bem e quando acabam voltando a ter hábitos ruins, esse refluxo retorna, então são pacientes que estão sempre voltando no nosso consultório, mas eu tenho muitos pacientes também que nunca mais tiveram crise de refluxo, que controlaram a doença e que a gente quase, de certa forma, pode falar que curaram, né? Então, depende muito também do bom estilo de vida, né? Atividade física, controle do peso, hábitos alimentares saudáveis, para que a gente consiga controlar os sintomas. Né? Entendi. Doutora, como a gente tem muita desinformação na internet, né? Eu fui dar uma pesquisada para ver o que as pessoas procuram saber sobre o refluxo. E aí eu proponho que a gente faça agora um bate-bola sobre mitos e verdades sobre o refluxo, para a gente esclarecer algumas coisas que as pessoas perguntam, né? E levar uma informação um pouco melhor para todo mundo. Primeira coisa, refluxo pode levar à morte? Olha, é raro, mas ele pode complicar
e se agravar em alguns casos. Quando esse refluxo ele é crônico e os pacientes muitas vezes não tratam da forma adequada, pode acontecer uma erosão, uma inflamação nesse esôfago, que é a esofagite. E muitas vezes essa esofagite é grave, né? E quando ela ocorre de longa data, sem o tratamento adequado, isso pode virar um câncer de esôfago, né? Primeiro vira o esôfago de Barrett, depois o câncer de esôfago. Isso é menos comum, tá? 4, 5% dos casos. Quer dizer, é verdade, mas é raro. É bem comum. Entendi. Mas pode acontecer. Ah, entendi. Refluxo e gastrite são a mesma coisa? Não. A gastrite é uma inflamação da mucosa do estômago. O que acontece, que muitas vezes confunde, é que a gastrite gera má digestão. Uma vez que ela gera má digestão, essa comida demora mais tempo ali dentro do estômago e vai predispor ao refluxo. Então, a gastrite piora o refluxo, se não for tratada, entende? Tem uma pergunta também que as pessoas fazem muito. A senhora já falou, mas vamos voltar só para esclarecer. Chá ajuda a melhorar o refluxo? Então, eu acho que mais nos casos de má digestão, né? Que pode, de certa forma, ajudar nesse processo digestivo. Quando, por exemplo, falta ácido, que nem todo refluxo ocorre por excesso de ácido, né? Tem pacientes que têm má digestão por falta de ácido. Então, nesses casos, às vezes até aqueles shots matinais com limão, cúrcuma, água, os pacientes sentem alívio, porque, na verdade, o problema deles não é o excesso de ácido, e sim uma dificuldade na digestão por falta de ácido. Chás, como eu te falei, de gengibre podem auxiliar, mas sem muitas evidências na literatura. Mas mais importante do que isso é procurar auxílio, porque eu vejo muitas pessoas se automedicando e buscando alternativas para esses tratamentos, para não utilizar medicamento, quando, na verdade, muitas vezes elas precisam. E se não for tratado de forma adequada, pode agravar. Né? Reduzindo a qualidade de vida da pessoa, né? Doutora Lívia, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. A gente está terminando mais um episódio, mas se você tiver alguma sugestão de tema para a gente falar aqui no nosso consultório da Unimed Vitória, ele é aberto para vocês, é só mandar um e-mail para a gente no consultamarcada@unimedvx.com.br. Então, até semana que vem, gente. Essa foi a sua consulta marcada. Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.